Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 12 e versículo 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, quando ele vai dizer essa palavra aqui, irmãos, desses dois versículos aqui, Jesus ele vai subir o nível. Porque até então é ama o teu próximo, ou ama o teu próximo com a si mesmo. Mas Jesus ele vai subir o nível aqui agora. Jesus ele está fazendo as últimas instruções aos seus discípulos. Jesus não está instruindo pessoas que ainda não tiveram nenhum um grau de conhecimento, não tiveram nenhum ainda contato com Cristo. Não, Jesus está instruindo os seus discípulos. Ele está fazendo aqui as últimas instruções aos seus discípulos. E parece que, olhando dessa forma, dessa maneira, a Bíblia não fala, mas quem sabe, nesse momento de últimas instruções aqui, Jesus está querendo parar algumas arestas. Jesus está querendo direitar algumas coisas que precisavam ser endireitadas até mesmo antes da sua partida. Quem sabe, até mesmo na convivência dos seus discípulos, há algumas arestas separadas, alguns contritos acontecendo, e Jesus está fazendo essas últimas instruções, dizendo para os seus discípulos no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Até porque o fariseu ele vai chegar perto de Jesus e vai dizer, Senhor, qual é o maior mandamento? E na verdade aquele fariseu, aquele religioso, ele está querendo saber quais dos 613 de mandamento era o mais importante, ou era o maior. É essa questão que esse fariseu queria saber. Não era somente o maior mandamento, mas era qual dos 613 para aquela cultura, dos mandamentos judaicos, era o maior, o mais importante. E Jesus vai dizer, o primeiro é amar o Senhor teu Deus acima de tudo. Mas o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E amar o nosso próximo, até coloquei aqui, é ajudar, na verdade, ajudar outros sem desejar nada em troca. Amar o nosso próximo é ajudar os outros, né? Sem esperar nada em troca. E muitas vezes quando nós olhamos amar o nosso próximo, nós vamos amar e olhar na visão ótica aquele que está à nossa volta, aquele que nos rodeia, aquele que faz parte do nosso clã ou do nosso ciclo. Amar o nosso próximo é simplesmente ajudar o outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão e empatia sem deixar se levar pelo orgulho. Mas muitas vezes nós fazemos isso por aqueles que estão à nossa volta. A maioria das vezes, na verdade, nós fazemos esse ato aqui somente aquele que faz parte do nosso ciclo de amizade, aquele que faz parte do nosso dia a dia. E na verdade, quando Jesus vai dizer, ama o teu próximo como a si mesmo, Jesus não está dizendo aquele que é seu amigo, aquele que está à sua volta, aquele que está em contato com você diretamente, aquele que está todo dia, né, te ligando, te mandando mensagem, participando das atividades da sua vida. Mas Jesus, quando está dizendo isso, ama o teu próximo como a ti mesmo, Jesus está dizendo, irmãos, um torno em si, sem olhar para quem. Só que nós fazemos essa acepção. Nós que estamos aqui fazemos, eu vou amar quem me ama. E Jesus ele vai dizer algo fantástico, né? Jesus quando ele vem vai dizer, olha, eu não vim para destruir a lei. Jesus ele vai fazer isso. Mas ele vai dizer, ama o teu inimigo, aquele que te persegue. É interessante, às vezes, quando a gente fala isso, é claro que amar não é estar ali todo dia, com um sorriso ali, mas é amar. É não desejar o mal, não desejar, né, aquilo que muitas vezes, quando estavam lá fora, no mundo, que não tínhamos conhecimento, desejavam fazer. Sentimentos florescendo, facciosos dentro da gente. Mas Jesus está dizendo isso, ama o teu próximo como a si mesmo, ou seja, ama
o teu irmão, ama quem está do seu lado, como você ama a si próprio. Só que fato é, irmão, que nós olhamos para isso, e muitas vezes se nós amarmos o nosso próximo como nós nos amamos, a gente vai deixar com umas colunas aí, a gente vai permitir algumas coisas acontecendo, porque às vezes nós estamos vivendo dias tão terríveis, que nós não tem muitas pessoas que não amam nem si mesmo. Tem pessoas hoje amando mais um animal, amando mais um cachorro, um gato, perdido, abandonado, do que um próximo. Tem pessoas amando mais aí um dog, né, um pet, do que ele mesmo. Tem mais sentimento por um animal. Isso não estou falando que não deve ter, irmãos. Mas a imagem e semelhança nossa, é o nosso irmão, irmãos. E Jesus não está dizendo, ama o teu pet como a si mesmo. Irmão, nós olhamos para esse cenário e a gente vê, nesse momento de frio, nesse momento de chuva, a gente vai se preocupar com os nossos cachorros, com os periquitos, com o gato, né? Vai se preocupar com os animais de estimação, com os animais da rua, do que às vezes um morador em situação de rua. Quem sabe existem pessoas aqui que já estão preocupadas, caramba, esqueci de botar o cobertor para o cachorro, esqueci de botar o gato para dentro, esqueci de cobrir o meu passarinho lá, botar a capa do passarinho. Mas se quer esquecer, querido, de às vezes pegar um cobertor e levar lá para aquele morador que está dormindo debaixo de uma marquise. É verdade ou não é, irmãos? É o cenário que nós vivemos, irmãos. É um cenário que às vezes dói na gente. É um cenário que muitas vezes a gente está mais preocupado com objetos, né? Mais preocupado com o carro sereno, né? Cada chuva que vai manchar a pintura, que vai ficar lá atrapalhando lá o carro, sujando o carro, do que às vezes aquela pessoa que está lá, irmãos, sem querer saber o porquê levou ela do estar lá, mas está lá debaixo de uma marquise sem nenhum tipo de conforto. E quando nós olhamos para isso, a gente fala, nós estamos amando mais coisas do que o próprio nosso semelhante. E é por isso que Jesus disse, ama o seu próximo. O segundo mandamento é esse, ama o teu próximo como a si mesmo. E existe uma crise. Às vezes a gente ama o nosso próximo, depois ama o nosso próximo como a si mesmo, e agora Jesus ele vai subir o patamar. Jesus ele vai mudar essa história, irmãos. Jesus ele vai instruir os seus discípulos no texto que nós lemos aqui. Então isso nos faz refletir nessa noite o que nós estamos mais amando. O Senhor Jesus vai dizer aquilo, né, que está no seu coração, né, aquilo que já está agarrado aí dentro, é aquilo que é o teu tesouro. O teu tesouro é onde você está preso. Se o teu tesouro estiver preso no dinheiro, o teu maior tesouro é o dinheiro, irmãos. Se o teu coração estiver preso no dinheiro, o teu tesouro é o dinheiro. Se o teu coração estiver preso nos objetos, o teu tesouro é os objetos. Mas Jesus está ensinando aqui. Jesus está revelando para um fariseu no momento, dizendo, o segundo mandamento é este, ama o seu próximo como a si mesmo. E olhando para esse cenário, nós vamos nos pegar em falta. Porque nós estamos amando mais coisa do que pessoa. Nós estamos amando mais aquilo que está à nossa volta do que aquele que estão precisando de uma mão que seja estendida, que se estenda. E quando nós olhamos para esse cenário, a gente vai ver, irmãos, porque Jesus quando está sentado e um grupo de pessoas vai pegar uma mulher adúltera, em flagrante, em adultério, eles vão esquecer até mesmo do homem, porque os dois deveriam ser levados, mas eles vão deixar o homem para lá, ou de repente o homem fugiu, sei lá. Mas o que interessava para ele era a mulher, para ver o que Jesus ia falar. E Jesus ali sentado, escrevendo na areia, eles vão dizer, mestre, nós pegamos essa mulher em ato de adultério. E eu não vou pregar aqui o que você já não sabe. E Jesus, ele escrevendo, vai receber essa notícia que há uma mulher pega no flagrante de adultério. E há um grupo de pessoas, cada um pelo menos com uma pedra na mão, e quem sabe até mais. Porque eles vão dizer, a lei vai mandar ela morrer. A lei diz que ela tem que apedrejar.
E Jesus, ele vai parar naquele momento, e ele vai olhar e vai dizer: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, tira. Se todos vocês estão puros, se todos vocês estão no nível top, sem erro, sem pecado, sem fraqueza, atire a primeira pedra. E esse é o problema. Porque aqueles homens, aquele grupo ali de religiosos, aquelas pessoas, na verdade, elas não queriam ouvir aquilo. Elas queriam apedrejar aquela mulher. E quantas vezes nós estamos com pedra na mão para atirar em pessoas, porque não fazem parte do nosso ciclo, ou porque não está exercendo ou professando a mesma fé que nós estamos aqui hoje. E nós estamos cheios de pedras para apedrejar, irmãos. A gente vai falar que aqueles homens são cruéis, perversos, mas a história, irmão, vai dizer que aqueles homens somos nós hoje, mesmo dentro da igreja. Não basta ser religioso, irmãos. Não basta guardar o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Como eu posso amar a Deus acima de tudo, se eu não consigo amar aquele que me aborrece? Como é que eu posso amar a Deus? Como é que eu posso ter essa religiosidade de dizer que eu amo a Deus, se eu não consigo amar aquele que eu vejo, aquele que está precisando que eu estenda a mão para levantar? Na verdade, aqueles homens que carregavam a pedra para tirar daquela mulher, somos eu e você, irmãos. A história pode estar há mais de 2000 anos atrás, mas o cenário ainda continua a mesma coisa, irmãos. Nós continuamos presos numa religiosidade. Continuamos achando, querido, que o importante é estar aqui todo bonitinho, todo aqui é cheiroso, penteado, adornado, para celebrar. Isso é muito bom, irmãos, mas não adianta estarmos aqui, se lá fora nós estamos negligenciando. Como é que eu posso, irmãos, em nome de Jesus, pensa comigo, como é que eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo, irmãos, se eu não estou fazendo isso? Se na verdade eu estou olhando para as pessoas com desdenha? Porque se muitas vezes de repente aqui, quem sabe, uma pessoa maltrapilha, uma pessoa com dor, uma pessoa em situação, um morador de situação de rua, entra ali, irmão, nós vamos olhar com os olhos já reclamando. E na verdade, irmãos, não precisamos falar, os olhos já diz tudo, o olhar diz tudo. Às vezes o olhar, simplesmente, as pessoas não falam nada, mas o olhar já vai discriminar aquela pessoa. O olhar muitas vezes vai discriminar a pessoa, vai ridicularizar a pessoa, porque está com uma saia assim, porque está com uma roupa assim, porque está com chinelo, porque está isso e aquilo, irmãos. Só no olhar a gente já está discriminando e ridicularizando as pessoas. E quando na verdade Jesus vai dizer, o segundo mandamento é esse, segura aí, os fariseus: ama o teu próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo? Como que eu vou amar a prostituta? Como que eu vou amar, irmãos, aquela que foi pega em adultério? Como que eu vou amar o traficante? Como que eu vou amar o homossexual? Querido, se eu não consigo, querido, se eu não consigo olhar com um olhar de misericórdia e compaixão, irmãos, se eu não consigo parar de olhar com um olhar de religiosidade, e nós vamos achar que está atrapalhando o culto, e nós vamos achar que está ridicularizando nada, irmãos. Esse é o ambiente que as pessoas têm que chegar para Deus tocar e mudar a história dela. E o que é o imensurável amor de Cristo, irmãos? A palavra imensurar é sem medida. Não se pode medir o amor de Cristo, irmãos. Não se pode medir o amor de Deus, porque João 3,16 todo mundo sabe de cor. Porque Deus, e ninguém sabe, vamos lá, porque Deus Ele amou o mundo de tal maneira, né? Mas Ele amou de que forma? Igual a gente ama, irmãos. Quando olha, a gente vai entrar a pessoa, ele vai dizer: o que esse troço está fazendo aqui? O que esse troço está fazendo aqui? Por que deixaram? Por que os porteiros não pararam lá fora? Por que esse bebo? Por que esse endemoniado entrou aqui? Por que isso, irmãos? É o lugar que eles têm que entrar. Esse é o ambiente que eles têm que entrar, irmãos.
Eles têm que entrar, querido, dessa forma, e sair daqui libertos. Porque todas as vezes, querido, que alguém entrou na presença de Jesus pelo meio do caminho, não foi a mesma pessoa. Porque todos aqueles que entraram, querido, no caminho de Jesus, foram transformados. A crise nossa da igreja de atual hoje é que nós não estamos amando como deveríamos amar. O primeiro estágio é amar como a si mesmo, e nós não estamos amando. Nós estamos amando com desdenha. Nós estamos amando com olhar, discriminando, ridicularizando, envergonhando a pessoa. Nós estamos amando dessa forma, irmãos. Pode entrar uma pessoa aqui seminua, irmãos. Se nós estivermos aqui no motivo, no propósito de celebrar Deus, ela não vai se sentir ridicularizada, ela vai se sentir amada. Ela tem que sentir dessa forma. Ela tem que sentir dessa maneira, irmãos. A gente quer que a prostituta se converta, sim ou não, irmãos? A gente quer que o homossexual se converta, sim ou não? A gente quer que o perdido se converta, sim ou não? Tem pouca gente dizendo sim aí, né? Tem muita gente, quero não. Mas como é que a gente vai querer que ele se converta se a gente está colocando para fora, irmãos? Irmãos, esse ambiente aqui não é um ambiente de religiosidade. Esse ambiente aqui é um ambiente de celebração, irmãos. Eu não posso amar o meu próximo olhando para a classe social dele, para a cor da pele dele. Eu não posso amar o meu próximo olhando para as condições dele. Eu não posso amar pessoas olhando para o dízimo, o valor do dízimo dele. Eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. E ele vai subir esse nível. Jesus, ele vai olhar para aqueles homens e vai dizer que não tem pecado, tira a primeira pedra. Quando todo mundo olhou para dentro de si, irmão, ninguém ficou. As pedras foram largando pelo meio do caminho. Quem sabe que não, é só conjecturando. Aqueles homens pegando aqui, eu vou brincar com ela. Essa aqui vai certinho no crânio dela. Essa aqui vai na boca dela. Essa aqui vai... Mas quando Jesus vai se manifestar e olhar para aquela mulher que foi pega em adultério, ele não vai olhar para a condição, pelo ato, mas vai olhar o que ela possa vir ser. Porque quando Jesus vai dizer agora, ele vai subir o nível. Ele vai dizer: este mandamento, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Já não é mais, irmãos, aqui amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus, ele vai subir o nível. Jesus vai colocar o nível mais alto ainda. Para os fariseus isso é terrível. Para os religiosos isso é terrível. Porque eu posso amar quem faz parte do meu clã e do meu ciclo. Eu posso amar quem eu desejo amar. Mas Jesus vai dizer: ame o seu próximo como eu vos ameis. E eu lhe faço uma pergunta: como o Senhor te amou nessa noite, irmãos? Como o Senhor te amou quando você estava perdido lá no profundo lamaçal. Como Ele teve misericórdia, como Ele te amou de tal forma. Não foi julgamento, não teve julgamento, não teve desdenha, não teve olhares ridicularizando, discriminando, mas Ele te amou de uma forma tão linda que Ele te alcançou. E esse é o imensurável amor de Cristo, irmãos. É por isso que aqui na oração inicial eu disse: Senhor, nos batiza com esse amor. É porque nós precisamos amar como esse amor, irmãos. Nós precisamos amar como Jesus nos amou. Nós precisamos amar o nosso próximo como Jesus também nos amou. Porque se Ele nos amou, irmão, por que não podemos amar o nosso próximo, irmãos? Por que não podemos amar o perdido? Porque não podemos dar uma oportunidade para aquele que está caído, aquele que está o maltrapilho hoje ele está maltrapilho, hoje está caído, hoje está fazendo besteira, mas amanhã é um missionário, amanhã é um pastor, amanhã é um instrumento de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus não veio para os seus, mas sim para os enfermos. Ele não veio para os achados, mas sim para os perdidos. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, instruindo: ame, ainda que não tenha algumas arestas para acertar ali, ainda que está tudo ok, ainda que o grupo ali está formado, a equipe está
produzindo, mas ele está dizendo: quando eu partir, ame aquilo que estão à sua volta, ama o teu próximo como eu também vos amei. Porque Jesus vai olhar para Mateus e vai dizer: Mateus, tu era desprezado, tu para judeu não valia nada, você era um cobrador de imposto, mas quando eu olhei para você, eu te amei, eu te chamei. Pedro era o terrível pescador, era aquele sanguíneo, mas Jesus disse para Pedro: Pedro, eu te amei, então faça isso com o teu próximo. Ninguém aqui valia nada, irmãos. Nós não valíamos nada, irmãos. Nós éramos desprezíveis, nós éramos perdidos. Aqui, raros aqui que nasceu no berço evangélico, mas querido, nós estávamos lá no perdido, no amassar o pecado, né? Valdemir lá na época dele lá, que era o brabo, irmãos. Era 2 armas na cintura, não era, Valdemir? Era o brabo, irmão, era o brabo da Vergel. Mas não valia nada. Mas quando Jesus alcançou, Ele amou, irmão, sem discriminar, sem ridicularizar, desde dizer: você é o brabão, né? Jesus amou, só alcançou e mudou a história dele, irmãos. Hoje é um conselheiro, hoje é um doce de pessoa, hoje é um amigo, hoje é aquele que estende as mãos, que abençoa, que ora, que chora, que clama. Então, querido, olha para a nossa história e olha como Jesus está instruindo seus discípulos. É um imensurável amor de Cristo, irmãos. É um amor que não pode se medir. É um amor que não tem limites, irmãos. Por mais que você errou aqui hoje, por mais que você entrou aqui hoje como pecador, como um perdido, quem sabe você entrou aqui com consciência pesada, no decorrer da semana você deslizou, mas quando você entrou para aquela porta, Ele não te discriminou, Ele não, querido, fez desdenha por você, Ele continua te amando. Faz parte, irmão, nós mudarmos a história, a nossa rota. Isso é real, tem que mudar. Quando nós fomos alcançados pelo amor de Cristo, nós mudamos nossa rota, nós mudamos nossa história. Então Jesus está subindo o nível aqui, irmãos. Agora não tem que amar como a mim. Eu não posso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que amar o meu próximo como Ele me amou. O nível subiu, o nível se distanciou, irmãos. Enquanto o amor ao próximo, amar o próximo é como a mim mesmo, né? Como a si mesmo, estava lá nos tornozelos. Quando Ele vai dizer: ama o seu próximo como eu vos amei, Jesus está colocando o nível mais alto possível. E é por isso que eu não posso, querido, jamais chegar assim: que trapa aquele ali, o que esse troço está fazendo aqui? Irmãos, você está fazendo um mal danado, e que Ele está vendo isso, irmãos. Tem pessoas que estão brincando, tem pessoas que estão ridicularizando, porque aquela mulher que estava em pego em adultério não valia nada aos olhos daquela sociedade. Ela foi levada para aquela praça para morrer apedrejada. Mas Jesus, Ele vai se manifestar com um amor tão poderoso, que todos os homens vão largar as suas armas, as suas pedras, e vai voltar frustrado para dentro de casa. Eles vão voltar decepcionados. É isso, querido, que o amor de Cristo faz. Querido, as pessoas podem até desdenhar de você, as pessoas podem até rir de você, mas Jesus, querido, Ele jamais vai fazer isso. E se Ele não faz isso, Ele me ensinou a amar como Ele me amou, e como Ele te amou. E isso aqui, querido, é algo precioso para nossas vidas. É um imensurável amor, é um imensurável, aquilo que não tem medida, não se pode medir, aquilo que não tem limite. Então faça disso, irmãos, faça disso. E a palavra vai dizer em João capítulo 4, quando Jesus vai sentar no poço do samaritano. Falei que eu não estou pregando aqui nada de novidade, aquilo que você não saiba. Mas quando Jesus vai chegar na Samaria, os discípulos vão comprar comida, mas Ele vai sentar junto ao poço. E já era tarde, por volta aí de meio-dia, por aí aquele sol bem forte, né? Escaldante, aonde alguns teólogos vão dizer entre 40 e 45 graus. E aquela mulher, ela vai com cântaro, já preguei isso aqui, né? Com cântaro até aquele poço tirar água. E por que ela não vai cedo junto com as outras mulheres? Que as mulheres daquela época ali eram bem cedo, bem
de manhã mesmo, para tirar água daquele poço, porque aquela mulher era desprezada. Aquela mulher ali não fazia parte daquele clã, não fazia parte, porque era uma mulher, quem sabe prostituta, não valia nada, né? Desprezível para aquela sociedade. Mas quando aquela mulher chega, Jesus vai abrir um diálogo. E quando Jesus abre esse diálogo com aquela mulher, Jesus está quebrando algumas paradigmas. Jesus está quebrando algumas barreiras. Porque para a cultura judaica, homem nenhum vai conversar com mulher nenhuma no meio da rua. Quando eu falo isso, irmãos, eu estou falando, os judeus bem ortodoxos, eles não fazem isso. Até mesmo as suas esposas não podem andar nem do seu lado. Imagina, irmãos, como é que é a cultura. As suas mulheres têm que andar atrás deles. Não tem vozes. Mas Jesus vai quebrar alguns paradigmas. Jesus ele vai começar a abrir um diálogo dizendo: me dá um pouco dessa água. Você conhece essa mensagem? E aquela mulher vai dizer: como que eu posso te dar água, sendo eu samaritano e você judeu? É como se fosse uma rincha. É como se fosse um bairro contra outro, um país contra outro, né? Era um choque de cultura. E aquela mulher, isso está entranhado dentro dela. Por mais que era desprezível, por mais que ela era uma mulher à margem da sociedade que ela vivia, mas isso está entranhado dentro dela, dizendo: como é que eu posso te dar água, se você é judeu e eu samaritana? Há uma rincha. Mas Jesus vai olhar para ela e vai dizer: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu pedirias, e eu te daria a água da vida. Escuta aqui, irmãos. Diante de uma rincha, diante de uma pessoa negando água para aquele que está querendo beber água, aquela mulher vai dizer: não posso te dar. Há uma rincha, há uma barreira. Mas Jesus vai dizer: se tu conheceres o amor de Deus, e quem é que te pede água, Jesus está insistindo. E ela vai dizer: como é que tu pode pegar água? És tu maior do que nosso pai Jacó? E ele disse: essa água que tu bebe, tu tornará a sede, mas a água que eu te dou, vai fluir rios de água viva dentro de você. E aquela mulher vai dizer: me dá, para que eu não precise voltar aqui. Porque ela não quer voltar ali, irmãos. Porque ela não quer ser humilhada. Porque aquela situação é constrangedora. Porque quando as pessoas olhavam para ela, ridicularizava. Aquelas pessoas, né, humilhavam, afrontavam, colocava ela lá embaixo. E isso dói, machuca. E ela está dizendo: me dá dessa água para que eu não precise voltar aqui. Mas Jesus não está falando da água, irmãos. H2O. Jesus está falando da sua graça, do seu amor. Porque por mais que era desprezível, quando Jesus olhava para aquela mulher, sabia que poderia mudar a história dela. Querido, e quando Jesus muda a história dela, quando Jesus libera essa graça sobre a vida dela, quando ela bebe dessa água, quando ela prova de Cristo, ela vai deixar o seu cântaro, aquilo que era prioridade, encher o cântaro, já não vai ser mais. Ela vai correr na cidade para anunciar às pessoas o que o Jesus falou sobre a vida dela. E ela vai trazer pessoas até Jesus. Ou seja, uma mulher que era desprezível, de uma hora para outra se torna uma missionária, irmãos. Então para de olhar com desdenha para quem está do seu lado. Para de ridicularizar a situação da pessoa. Se está com uma calça rasgada, um sapato furado, porque hoje ela está passando por essa situação, mas amanhã vai ser ela que vai sustentar você. Vai ser ela que vai te ajudar, vai ser ela que vai estender as mãos para você. Tudo é um momento, irmãos. Tudo é um momento. E a gente quer desdenhar as pessoas, e chama de troço, e se ridiculariza, e brinca, escarnece, e coloca nos grupos particulares, e começa a ridicularizar, começa a brincar. Irmão, não faça isso. Isso é abominável diante dos olhos de Deus, irmãos. Nada passa em oculto aos olhos de Deus. Existem pessoas, irmão, que estão passando por lutas terríveis, e a gente não sabe, a gente fica coitadinho de fulano, coitadinho de ciclano, e a gente, se quiser se meter, Deus vai até bater na gente, irmão.
Porque Deus está disciplinando pessoas que ridicularizaram, pessoas que humilharam pessoas, envergonharam pessoas, desdenharam de pessoas, irmãos. Irmão, tem pessoas, querido, que pode até pegar a minha foto, desdenhar, colocar na rede social, nos grupos privados, mas o Deus que eu sirvo, Ele não dorme, irmãos. E Ele está ensinando os seus discípulos: ame o teu próximo como eu vos amei. E ninguém aqui mais é leigo, irmãos. Ninguém aqui pode dizer: pastor, eu fiz isso por falta de sabedoria. Não, você está fazendo porque você quer. Você está fazendo porque às vezes você quer se debochar, quer rir, quer ridicularizar mesmo, irmãos. Mas cuidado, querido, com o imensurável amor de Cristo. Hoje a gente está por cima, e aquele que a gente está por baixo, se acha que está por baixo, Deus pode colocar por cima, irmãos. Há uma pessoa que falou, né, a vida é como uma roda gigante. Uma hora tu está embaixo, e é verdade, outra hora está em cima. Às vezes quem está em cima quer cuspir, quer humilhar quem está embaixo, mas a hora a roda vai virar, irmãos. E ninguém pode reclamar da colheita, aquilo que está semeando hoje. E isso aqui é fundamental, para que ninguém possa mais esquecer: ame o teu próximo como Jesus te amou. E eu faço uma pergunta, não precisa nem me responder: como Jesus te amou, irmãos? Será que Jesus te amou como o seu cônjuge te amou? Será que Jesus te amou do mesmo nível que o seu filho te ama? Será que Jesus te amou como o mesmo nível que o seu pai te ama? Eu acredito que não, irmãos. Porque quando Jesus nos amou, irmão, quando Deus nos amou, Ele vai dar o de melhor, Ele vai dar a sua primícia, Ele vai dar o seu filho, sem olhar para o pecador, sem olhar para as nossas transgressões, sem olhar para as nossas fraquezas. Ele vai nos amar de tal forma, incondicionalmente. Ele vai dar seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje só estamos aqui porque Jesus nos amou, irmãos. Quem sabe muitos de nós aqui já era para ter sido a sepultura, irmãos. Quem sabe de muitos de nós aqui já éramos para ter morrido. Mas Jesus nos amou de tal forma, de tal maneira, querido, que Ele se entregou por nós, que Ele passou pela via dolorosa por nós, irmãos, que Ele suportou tudo por nós. Teve uma hora que Ele disse: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia cumpra-se em mim a tua vontade, irmãos. E se cumpriu a vontade dele de suportar aquela via dolorosa, de suportar o Calvário, de se fazer maldito por nós, e querido, e Ele nos ensinou agora aqui: ame o teu próximo assim como eu te amei. Irmão, tem pessoas aqui com vários pensamentos diferentes do que o meu. Existem pessoas aqui com temperamentos diferentes. Existem pessoas aqui que pensam diferente. Mas a arte de amar o meu próximo como Jesus me amou é essa: é suportá-lo, é aguentar, é não ter... coludir contra essa situação, né? De dar suporte disso, de suportar o meu irmão nisso. Não é porque o meu irmão pensa diferente que ele é errado. Não é porque ele não concorda comigo que ele está errado. Irmãos, essa é a arte de cumprir mandamento de Deus. É não fazer nossa vontade, porque fazer nossa vontade, a gente quer se distanciar de todo mundo que discorda da gente, que pensa diferente, que muitas vezes vai até mesmo nos corrigir. Tem pessoas que não conseguem aceitar um não, irmãos. Tem pessoas que não aceitam não. Existem crentes também que não aceitam não. Se falar não, se não fazer o que eles querem, irmãos, se entristece, se esmurece, quer trocar de igreja, quer trocar de estado, quer trocar de família, quer trocar de tudo. É o síndrome do não. Mas Jesus está dizendo, ensinando os discípulos: ama o teu próximo como eu vos amei. E muitas vezes Jesus disse não para os discípulos. Muitas vezes os discípulos foram corrigidos. Muitas vezes os discípulos foram exortados. Muitas vezes Jesus teve que corrigir, ensinar, instruí-los. E os que permaneceram, irmãos, receberam esse mandamento. Então, querido, não adianta você trocar. Tem que trocar de comportamento, de mentalidade. É metanoia, mudança de pensamento. É isso que nós precisamos, irmãos. Se uma prostituta entrar ali, irmãos, se um bêbado entrar ali, a gente não vai ridicularizar, irmão, a gente vai amá-lo. E é claro que um bêbado já fica, a gente vai ali, está ali do lado dele, vamos dar suporte, né?
uma pessoa entrar ali, irmãos, deixa Jesus trabalhar na vida dela. Então entenda isso, querido, o imensurável amor de Cristo. Não adianta a gente ficar, querido, sendo religioso, carregando uma Bíblia, pertencendo a uma denominação. Não adianta a gente ter o compromisso de estar todos os domingos na igreja, se nós não mudamos o nosso comportamento, se nós não cumprimos aquilo que está sendo determinado por Cristo. Não adianta estarmos aqui, irmãos, e ficarmos discriminando quem está ao nosso lado, quem está em condições desfavoráveis. Hoje eles estão perdidos, mas através do nosso amor, através da graça que está sobre as nossas vidas, eles serão alcançados para Jesus, serão transformados para Jesus. Porque aquela mulher, querido, que estava lá, foi até a cidade chamar outras pessoas. E aqui eu termino, quando aquela mulher do espírito maligno, que curvada, 18 anos, que ela se encontrava encurvada, olhando somente para a terra. E a Bíblia vai dizer que era um espírito de enfermidade, enquanto muitos falavam que era demônio, enquanto muitos falavam que aquilo era capeta, era opressão, era demônio, enquanto muitos viam legião de demônio naquela mulher, enquanto muitos viam possessão naquela mulher com 18 anos encurvada, Jesus olhava ela como um olhar dizendo: ela é filha de Abraão. O problema é questão de ótica, irmãos. O problema é que nós olhamos sempre para Cristo, sempre o problema, sempre para o pior. Mas quando Jesus vai olhar, não vai olhar para a dificuldade, Jesus vai olhar para a sua essência. Ela é filha de Abraão. E Jesus vai lhe dizer: mulher, está curada, está livre. E aquela mulher ficou sã, ficou ereta, irmão, ficou curada. Há 18 anos encurvada, há 18 anos que ela não poderia ver o céu, ver o sol, as estrelas. Jesus vai curá-la, irmãos. Jesus não vai fazer indiferença nenhuma. Jesus não quer saber se tem um espírito de enfermidade. Jesus está acabando com o sofrimento dela. E nós somos hoje discípulos de Jesus, irmãos. Todos nós somos discípulos de Jesus aqui. E sempre tenho falado aqui, irmão, nossa missão é alcançar os perdidos. Mas como a gente vai alcançar os perdidos se nós estamos ridicularizando? Se nós estamos afrontando? Se nós estamos detonando na rede social? Detonamos nossos vizinhos, detonamos que aquele que pensa diferente, aquele que não concorda com nossos pensamentos, detonamos, querido, quem as pessoas que muitas vezes não concordam contigo, detonamos aquele que muitas vezes que te corrigiu, que te confrontou. E isso é motivo de a pessoa ir para a rede social e começar a dizer troço. Irmãos, podem fazer isso. A minha briga, querido, vai ser o silêncio, a minha arma vai ser o silêncio. Algumas pessoas fazem, aí a gente vê na rede social, eu fico em silêncio, porque essa luta não é minha, é de Deus. Eu quero amar como Jesus me amou. É essa coisa, é esse batismo que eu estou pedindo a Cristo, que eu possa amar o meu próximo como assim Jesus também me amou. Eu não estou sendo aqui hipócrita, demagogo, irmãos. Eu não estou sendo aqui, irmãos, mentiroso, enganador, não. Eu desejo amar o meu próximo, eu desejo amar aquele que está na minha volta, como Jesus também me amou. Porque Ele subiu o nível, e eu quero subir meu nível, irmãos. Quando eu permaneço a amar o meu próximo como de qualquer jeito, de qualquer maneira, amar o próximo mais ou menos, eu não consigo aumentar o meu nível. Mas quando eu obedeço aquilo que o Senhor me determinou, eu estou apto para subir o meu nível. Então eu quero aumentar o meu nível. Eu quero amar aquele que me aborrece, eu quero amar aquele que discorda de mim. Que às vezes a pessoa que discorda de você está vendo uma situação que você não consegue ver. E todas as vezes que eu tenho que tomar algumas atitudes em relação à igreja, né, o que fazer, o que pensar, eu converso com algumas pessoas para ouvir, para de repente ela estar enxergando coisas que eu não consegui detectar. Mas se de repente aquilo, não, eu tenho que fazer assim. Se a pessoa discordar daquilo que eu quero fazer, eu vou falar, isso é demônio, isso é filho de Belial, isso já é mensageiro de Satanás. Não, irmãos, porque de repente está vindo de uma ótica que eu não consegui enxergar.
E de repente a ótica dele, que eu não consegui enxergar, pode ser um livramento para a minha vida. Isso não quer dizer que ele não me ama, isso não quer dizer que ele está contra a minha vida, que ele está discordando de tudo que eu faço. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Mas nós possamos amar nosso próximo com o imensurável amor de Cristo, irmãos. Que nós possamos olhar para as pessoas perdidas. Que nós possamos olhar para aqueles que estão em condição totalmente desfavorável. Eu sei que cada um de nós temos as nossas crises. Eu sei que cada um de nós, principalmente agora final de mês, cada um tem os seus apertos, né? Muitos têm os seus apertos aí. É final de mês, aquilo apertado ali. Mas se a gente espremer, a gente consegue fazer coisas ainda maiores em nome de Jesus, irmãos. A gente consegue ajudar, a gente consegue fazer uma coisa bem bacana, irmãos. Nós temos aqui os homens que estão fazendo, não sei se é todo mês, não sei se é de mês sim, mês não. Uma vez por mês. Eles vão fazer o café lá, o evangelismo lá na rodovia, lá em Campo Grande. Eles vão lá fazer o café, irmãos. Como é gratificante para eles, irmãos. Poder levar um café, poder levar uma fruta, poder levar uma água, poder levar um abraço. Porque às vezes aquelas pessoas não querem nem nada para comer, irmãos. Porque muitas vezes aquelas pessoas só necessitam de um abraço. E aqui eu termino a minha palavra. Eu lembro uma vez, não sei se eu já falei aqui, eu creio que já. O pastor, a nossa sede lá faz toda a última sexta-feira do mês o evangelismo noturno, na rodoviária. E uma vez o pastor, um dos nossos pastores, o pastor Márcio hoje, que está na nossa BPM de Caxias, ele abordou um homem e deu um abraço naquele homem. E aquele homem estava um maltrapilho. Aquele homem estava com um odor forte. Mas ele deu um abraço. Mas aquele homem chorava muito, irmãos. Aquele homem chorava copiosamente. E o nosso pastor ficou assustado. Porque ele estava chorando daquela forma, daquela maneira. Por que aquele homem estava chorando daquele jeito? E aqui o pastor começou a dizer, calma, calma. Você vai passar mal, calma. E ele começava a falar, o que está acontecendo? Por que está chorando assim? E aquele homem começava a falar. E quando ele começava a falar, ele começava a chorar. E demorou alguns minutos. Demorou um tempinho para que ele pudesse se recompor e dizer, olha, eu já tenho um tempo pedindo para o céu, para Deus. Eu olho para o céu e falo, Deus, se você ainda me ama, pede alguém para me dar um abraço. Eu não quero sopa, eu não quero roupa, eu só quero um abraço. E quando ele recebeu aquilo, foi a maior riqueza que ele já teve, irmãos. Porque aquele homem já estava anos e anos e anos sem ninguém dar um abraço. Que você possa amar o teu próximo, mas nós possamos amar com o amor de Cristo, o imensurável, o amor sem medida.